Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Alencar Santana Braga, do PT. Sempre um prazer conversar com o senhor, principalmente aqui no estúdio da TV Assembleia SP. Deputado. Prazer é nosso, Machado, estar aqui novamente na TV Alesp, esse programa que discute a política no nosso estado, né, com um tema específico. Então é um prazer estar aqui com vocês novamente. Um tema candente, a questão da CPI da merenda escolar. Deputado, antes de mais nada, vamos falar do que é uma CPI, o propósito de uma CPI e por que havia tanta resistência na instalação dessa CPI. A gente sabe que pelo regimento poderiam funcionar 5 CPIs simultaneamente, ela seria a 6ª e há uma fila de CPIs. Ela já não cumpria o seu propósito de urgência e relevância? Bom, a CPI da máfia da merenda, até que enfim ela foi instalada, né? Depois de uma luta enorme, desde fevereiro. Primeira notícia sobre a questão da máfia veio em janeiro, né? E nós, na oposição, a bancada do PT, junto com outros parlamentares, desde o início começou a tentar colher assinatura, chegamos a um universo de 20 e pouca, porém não um número suficiente, que são 32. E a bancada do governo, a base do governo Alckmin, não queria falar em CPI, né? CPI aqui da merenda. Por mais que houve uma opinião pública querendo, mas o governo não. Até que os estudantes, num ato aí genial, eles ocuparam aqui a Assembleia Legislativa, pressionaram muito a casa, os deputados, né, se sentiram pressionados, deu uma reviravolta. Os deputados da base governista, só que eles não assinaram a nossa CPI. Eles fizeram um novo pedido para que eles possam ter aí a primazia da presidência, do controle da CPI, fizeram um novo pedido e colheu-se as assinaturas para a instalação. Então ela começa... amanhã tem eleição do presidente, do vice-presidente, então a CPI que tem a competência, ela é uma comissão permanente, uma comissão de inquérito. Sim. Tem poder de polícia para ouvir, tomar depoimento, buscar informações, fazer investigação e concluir com seu relatório final, apontando os responsáveis, quais foram as irregularidades, a participação de Beltrano, Ciclano, enfim, das pessoas eventualmente envolvidas. O que mudou naquela CPI que tinha foco pela oposição e essa que vem com mais amplitude? Olha, a oposição, até porque o fato revelado pela imprensa, que nasce lá em Bebedouro, né, foi a princípio para investigar o contrato que envolve o governo do estado, né? Sim. E no caso aquela empresa Coaf. Abriu-se para investigar todo e qualquer contrato, ok nesse sentido, né, os contratos das empresas, até nós defendemos também. Afinal de contas, a máfia não se resume à participação de uma empresa. Nós queremos saber qual é a máfia, se há um envolvimento na merenda no estado de São Paulo, quais são as empresas, as principais empresas, quanto tempo estão funcionando, quanto tempo estão fornecendo para o estado, qual o valor que se paga, né? Ou seja, além do que simplesmente é o objeto da Coaf. E ao mesmo tempo, estranhamente, a base do governo colocou para investigar os municípios, né? Aí é um desvio de foco, ou seja, a base do Alckmin aqui quer desviar, tirar o foco da merenda do Estado, daquilo que compete à Secretaria Estadual de Educação, e investigar as merendas dos municípios. Eu particularmente entendo que nós sequer temos competência para isso. Sim. A Assembleia Legislativa cabe fiscalizar o governo estadual. Ou seja, seriam as câmaras municipais que deveriam investigar os municípios, os contratos firmados entre prefeitos e cooperativas ou empresas. Se tiver problema entre um contrato, em algum contrato numa cidade, quem tem que investigar é a Câmara. Ela que apure, cria uma CPI, ou através da sua comissão permanente, que vai lá e investigue. Mas não pode a Assembleia querer entrar no detalhe de um contrato envolvendo um município e determinada empresa. Aliás, preciso falar do nome e do sobrenome para se notar a amplitude dessa CPI. Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução 909 de 2016, com a finalidade de, aí vem, investigar o fornecimento de merenda escolar em todas as escolas estaduais, nos contratos firmados por empresas e por cooperativas de agricultura familiar com o governo do estado de São Paulo e municípios paulistas, além de eventuais ações de agentes públicos, políticos, e esclarecer se houve ou não, ou seja, dano ao erário. Essa não é muito ampla? Não é muito só ampla? A parte dos municípios que particularmente nós entendemos que não compete à CPI investigar, por mais que a base do governo queira. Agora,
no caso que da COAF, nasce, né, a primeira delegacia de Bebedouro, é citado o envolvimento do chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Educação, Padula, né? Ou seja, queremos saber se o secretário teve alguma participação dirigente. O chefe de gabinete da Casa Civil, o Moita, queremos saber também se o secretário à época tinha alguma participação ou não. São citados o deputado Capês, que é o presidente da casa, o deputado Godin, que é outro membro da casa, assessores do deputado Capês, além dos dirigentes da entidade. Ou seja, nós queremos apurar a responsabilidade dessas pessoas, né? O que fez, se houve irregularidade ou não, se houve o recebimento de valor indevido, se houve recurso dado indevidamente também a determinadas autoridades políticas, servidores, né? Isso é fundamental que seja investigado. Agora, como investigar isso? Estamos falando de um ano eleitoral, a CPI, nessa 18ª legislatura, ela tem 120 dias de prazo de funcionamento, pode ser prorrogável, ou seja, como investigar cidades, investigar prefeitos num momento eleitoral até conturbado, deputado? Isso é possível? Basta a vontade política dos membros da CPI, né? Nós somos, da oposição só tem um membro, a base do governo tem 8 membros, né? Ou seja, dos 9, somente eu somos de oposição, sou de oposição, os demais toda a base do governo. E o que estranhou, ela já nasce um pouco viciada, de uma certa maneira comprometida. O senhor cita, inclusive, na sua rede social, no Facebook, que fala de uma blindagem. O que vem a ser isso? Então, pelo cálculo, artigo 26 do Regimento Interno, tem lá feito uma conta para ver qual é a participação de cada partido na comissão. O PSDB tem 2 membros e o PT 1 membro. Aí tem a sobra desse coeficiente. O PT tem a maior sobra. As outras 6 vagas, o próprio parágrafo 3º diz que se não houver um acordo entre as lideranças, cabe ao presidente da Assembleia indicar os seus membros, ou seja, os 6 remanescentes, respeitando-se o coeficiente partidário. Ora, nós somos o maior coeficiente, a maior sobra, e ficamos fora de uma segunda vaga. E nenhum outro partido de oposição, como o PCdoB ou o PSOL, também tiveram vaga não garantida. Foi contemplado. Ou seja, o presidente já escolheu 6 membros da base do governo. Quer dizer, já tinha uma sobra, né? Agora, de 9 nós somos somente 1. Né? Mas nós vamos apresentar todos os requerimentos, exigir a oitiva, depoimento das pessoas citadas, buscar informações de contratos, de documentos, de valores, né? Para que a gente possa aí esclarecer esse fato. A alba branca precisa ser esclarecida aqui no estado de São Paulo, só que a CPI pode e deve ir além. Ela tem que investigar os contratos de merenda no estado, como um todo. Sim. Nós estamos dizendo aí de orçamento de bilhões. Mas, deputado, o senhor já viu isso noutras CPIs e é preciso trazer esclarecimento do nosso telespectador. Só nessa 18ª legislatura, eu vou lê-las, as CPIs que já foram instaladas, algumas em operação, outras já concluídas. Trabalho infantil, santas casas, das empresas de telecomunicações, dos diretórios acadêmicos, dos acidentes com trens ferroviários, né, trens de carga, da energia elétrica, da obesidade infantil, da invasão de terrenos, do sistema financeiro, da epidemia de crack e agora a 11ª da merenda escolar, da máfia da merenda escolar. Deputado, já não fica o placar pré-estabelecido? Ou seja, se são 9 na CPI, o presidente não vota, o senhor aponta o requerimento, é 1 voto pelo sim, 7 pelo não. Já, como que pode prosperar o trabalho da oposição nessa CPI? Somente com mobilização popular. Tem duas frentes que muito podem ajudar para que a gente avance no esclarecimento. Primeiro, a opinião pública. E aí a participação da imprensa de acompanhar, de noticiar aquilo que está acontecendo. E a imprensa também tem um papel, às vezes, de revelar muita coisa que às vezes a gente não tem conhecimento. Sim. É fundamental, ou seja, que a imprensa acompanhe e dê notícias diariamente, para que os deputados percebam que há um acompanhamento por parte da opinião pública. Segundo, a pressão popular. Aliás, foi a pressão dos estudantes, né? Essa grande vitória da instalação da CPI, nós devemos aos estudantes, né? Então, a pressão dos estudantes é fundamental, né, dos professores, demais entidades, enfim, das pessoas poderem acompanhar e falar para o parlamentar, olha, nós estamos de olho, nós estamos vendo a sua atuação, né? Porque é um absurdo a merenda no estado. Além de ter uma qualidade ruim,
ela é cara. E olha só uma outra contradição, né? O descaso do governo do Estado, que está aí há tanto tempo, o governo Alckmin, com a merenda. O Estado não tem claro qual modelo de merenda ele quer, apesar de tantos anos de gestão. Sim. Ele tem uma merenda onde ele compra o produto e a merendeira do Estado faz a merenda lá na escola. Sim. Ele tem um outro mecanismo que ele terceiriza a merenda, ou seja, a merenda chega pronta dentro da escola. Já processada, industrializada. Já isso, chega pronta, prontinha, simplesmente para poder consumir, né? Então são dois modelos sob a gestão do Estado. Um outro modelo, o Estado faz um convênio com o município. E o município faz a merenda da rede estadual também, ou seja, da escola estadual. Sim. E tem município que faz diretamente, ou seja, com a sua própria mão de obra, compra o produto e a merendeira faz na escola. E tem município que também terceiriza. Ou seja, ele vai lá e contrata uma empresa para fornecer a merenda. Sim. Ou seja, qual o modelo ideal? É o conveniado com os municípios? É o direto? Ou talvez um híbrido. Dentre esses dois, é o que faz essa merenda diretamente, com a mão de obra direta, ou o que é terceirizado? O Estado, isso demonstra uma não política estadual sobre a merenda escolar. Mas nas audiências públicas, convocadas aqui até pela votação do Plano Estadual de Educação, recentemente aprovado, muitos alunos trouxeram à baila a questão da merenda, inclusive reclamando da qualidade, da quantidade. Como é que o senhor vê também essa questão que tem que ser pontuada? O Estado é grande, é diverso. Como o Estado vai encontrar a melhor ferramenta para fazer chegar até as escolas a merenda escolar com qualidade e com preço justo? Primeiro, o acompanhamento de perto, montar uma estrutura de fiscalização, de gestão que de fato dê conta. Nós estamos dizendo no maior estado do país. Ou se é para fazer regionalizada, você monta estruturas regionais para que possa, a partir do fornecimento do produto, ter as merendeiras. Olha só uma outra contradição. Tem merendeira que é funcionária do Estado e tem merendeira que é terceirizada. E também tem as que são funcionárias da prefeitura que acabam... Então, você vê solidárias, vamos dizer assim, também. Você vê a confusão que é a política da merenda. Mas não é por conta desta confusão que surgiu a porta aberta para a corrupção, para o desmando, Nesse para caso, a compra superfaturada? Também. Como ninguém sabe de onde vem, só sabe que se recebe, digamos, uma embalagem com umas bolachinhas e tudo mais, quanto custa, ninguém sabe. Não há acompanhamento, não há fiscalização, né? E aí houve um conluio, pelo que tudo indica, de pessoas, de autoridades políticas, de servidores e de empresários, para poder burlar o processo licitatório, no caso ter facilidade, né? Tá. E ao mesmo tempo ter valores adversos. Porque essa empresa, nesse caso específico, ela estaria vendendo um produto oriundo da agricultura familiar. Sim. Mas é importante que se diga, porque pela lei de licitações, a 8666, teria que fazer a compra do menor preço. Aí se há a possibilidade de aquisição da agricultura familiar até 30% do valor dessa compra. Ou seja, beneficia a família, ativa a economia local, gera renda. Ou seja, por esse propósito, seria justo comprar das cooperativas de agricultura familiar. E você limita um percentual. Sim, até 30%. É uma forma do agricultor familiar poder ter a certeza de poder comercializar o seu produto. Sim. Afinal de contas, as grandes empresas, a possibilidade de processamento, industrialização, de logística na distribuição é muito maior, né? E a qualidade do produto agricultor familiar também é outra, né? É uma qualidade bem melhor. Mas no caso de uma COAF que não produzia arroz, então, servia arroz, ou seja, ela estava fazendo intermediação. Aí que vem o problema. O que ela fazia? Ela se apresentava como uma cooperativa de agricultura familiar, porém, ela no início, até na origem, fazia isso, né? Comprava do agricultor. Durante, sei lá, o caminhar do tempo, ela passou a comprar um produto industrializado e vender mais caro como se fosse da agricultura familiar. Aproveitando aquela porta aberta dos 30%. Quer dizer, ela ganhava nessa diferença de preço. Sim. Né? E aí tinha o que se demonstra que tinha participação, cita lá o chefe de gabinete da Casa Civil e da Secretaria de Educação, né? Quer dizer, tinha conhecimento por parte do governo. Quem pode ser contra a agricultura familiar, já visto que o mundo
conspira nessa direção de não se comprar alimento a mais que 100 quilômetros de onde foi plantado, ou seja, todos querem agricultura familiar participe. E produtos de qualidade. Produtos de qualidade, alimentos frescos, variados, diversificados de acordo com suas regiões. Agora, uma empresa colocou a perder todo um sistema que estava gerando renda e trabalho aí no campo. Mas o problema não é a agricultura familiar. O problema foi o modelo empresarial que essas pessoas quiserem imprimir e ganhar mais. Sim. Por isso que nós queremos ter acesso e saber quais são os outros contratos. Sim. Quais são as grandes empresas que fornecem esse produto para a merenda. Né? Porque esse caso da Coaf do ponto de vista do volume de orçamento de bilhões da Secretaria Estadual, que parte vai para a merenda, esse contrato é pequeno. Nós queremos saber quais são as grandes empresas, quanto tempo estão fornecendo, qual o valor do produto, que produto fornece. Então, nós queremos ir além. Sim. A própria CPI da máfia da merenda, né? Queremos saber quais são as empresas que estão aí interligadas e se há de fato a participação de agentes políticos e públicos. Deputado, muitos deputados aqui nesta casa, são 94 deputados, diziam que a CPI não teria qualquer utilidade porque já havia investigação da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual. Haja vista que o final da CPI, o relatório é encaminhado ao Ministério Público para tudo que está sendo feito na Polícia Civil, no Ministério Público, e vem para essa Casa de Leis a investigação com plenos poderes, ou ela vai concomitantemente? E mais, há dinheiro federal envolvido. A gente tem que explicar também que essa conta não é só o dinheiro do Estado, não é só o dinheiro do município, mas há também recurso federal. Repasses. Como fica isso em termos de investigação? É a repasse do PNAE, que é o Plano Nacional de Agricultura Familiar. Sim. Só que quem faz a gestão é o Estado. É como o SUS. O SUS é um sistema único. Cada ente federativo, a União administra o seu, o Estado administra o seu, o município administra o seu. Por mais que haja repasse de um ente para o outro. Quem faz a gestão do contrato, quem contratou é o Estado. Então é ele que tem que responder. Ele está fazendo a gestão naquele contrato de recurso do Estado e de recurso federal, daquilo que foi repassado. Mas é ele que deveria fiscalizar. Mas aí se tira, por exemplo, uma parte dessa investigação do âmbito da Polícia Civil e se repassa à Polícia Federal? Estranhamente, nós queremos inclusive apurar um pouco isso. Porque estranhamente, depois de quase um ano, a investigação é encaminhada para a Justiça Federal. A juíza não sabia antes que era competência federal? Seria uma medida protelatória? O MP não sabia antes que era competência federal? O delegado do caso não sabia antes que era só depois de tanto tempo que foram descobrir? Então, e ainda se fala que o dinheiro desviado, 95% era dinheiro federal. Então tem uma coisa estranha no ar. Sim. É importante que a CPI também aprofunde sobre isso. Uma outra coisa, aí não quero aqui fazer julgamento precipitado, o MP, o delegado, enfim, a juíza responsável, o juiz responsável pelo caso, estava diante de um contrato que tinha fraude que envolvia a merenda. Não sequer tiveram a curiosidade de buscar informações sobre outros contratos. Vou pegar um exemplo da Lava Dentre Jato. centenas, milhares de contratos que estão Vou aí. pegar a Lava Jato. Né? Lava Jato começa por uma questão de lavagem de dinheiro, que envolve o IOCEF, vai aparecer para as grandes e contratos. se pegou uma cadeia, Sim. a partir da investigação. Será que o promotor não teve sequer a curiosidade de procurar saber quem são os outros fornecedores? Quanto tempo estão fornecendo? Qual o valor? Né? Aliás, por falar em valores, é uma coisa difícil de quantificar, Então, né, deputado? Porque a gente tem aqui, no caso, o orçamento do Estado, mas é importante que o nosso telespectador saiba, dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Governo Federal, em 2015, um orçamento de 3,8 bilhões, contemplando 42 milhões de crianças, de pessoas assistidas pela merenda escolar no país. Não tem o número de São Paulo. Mas parece pouco, mas é muito dinheiro que tem aí, né? Com certeza. Isso para a agricultura familiar, que é 30%. Então você imagina o valor que envolve o processo de merenda como um todo. Ele é muito maior. Sim. Ele é muito maior. Por isso que nós queremos que a investigação ela possa investigar a relação com todas as empresas. Sim. Né? Não é um contrato único que deu problema, tá bom. Houve nos demais? Não sei. Não sei. E para que a Assembleia cumpra o seu papel de forma exemplar, ela tem que ir além.
Sim. Se não, mais uma vez, a Assembleia Legislativa, a base do governo Alckmin, que tradicionalmente faz isso, estará agindo para impedir a investigação, esclarecimentos, uma resposta clara à população que merece. A população merece uma resposta clara. Né? Foi um fato que tomou dimensão nacional, que teve muitas manifestações, inclusive em estádios de futebol, em outros setores, os estudantes nas escolas. A sociedade merece um esclarecimento. E aí compete a nós, a Assembleia Legislativa, em especial esses 9 membros que estão na CPI. Sim. Por mais que eles sejam da base do governador Alckmin, esperamos aí que estejam atentos àquilo que a sociedade deseja e atuem para valer. Atuem com vontade de fiscalizar e não com vontade de acobertar. Porque se for isso, nós vamos começar mal e vamos dar um mau exemplo para a sociedade e o mundo político, as pessoas cada vez mais estão acompanhando, né? E é bom, sim. E é bom que acompanhe e cobre. Aliás, o senhor falou de 2 motores que movimentam a CPI, a pressão popular e a mídia. Vamos falar do papel desses 2, inclusive. Já que houve pressão aqui dos estudantes, dos professores, que por sinal permaneceram aqui durante dias no plenário, e também a ocupação que suscitou muitas páginas, a mídia aqui, né, ouvindo os alunos, ouvindo os deputados que acompanharam e muitos até se solidarizaram com os estudantes, mas como vai ser, por exemplo, diante de uma CPI aqui instalada, funcionando a pleno vapor, ter esses 2 motores aí, a pressão popular cobrando dos deputados e do outro lado a mídia dando transparência. É fundamental, fundamental. A participação desses 2 atores, vamos dizer, ela permite que a gente avance. Sim. E a imprensa pode cumprir um papel aí ainda maior. A imprensa tem acesso à informação. Ela pode nos ajudar a revelar, por exemplo, e conseguir, quem sabe, saber a cadeia, conexão, né? A cadeia dos demais fornecedores. Sim. Se é uma máfia, existe outras empresas envolvidas? Quais? Há ou não? Há irregularidade também? Podemos ir além. Sim, podemos chegar no final e concluir que não. Sim. Ótimo, melhor ainda. Mas podemos chegar no final e concluir que sim. E aí nós vamos encaminhar para as autoridades judiciais, policiais que tomem providências, né? E a imprensa, ao mesmo tempo, acompanhar o dia a dia, né? Como é que está a votação, os requerimentos, a pergunta, o depoimento das pessoas, né? E os estudantes de outros setores organizados pressionar. Sim. Porque os deputados, todos têm relação com estudantes, todos têm relação com os professores, com demais pessoas da sociedade. Então essa pressão ajuda a dar calor, a dar movimento. O senhor já está sentindo essa pressão? Já estamos no encaminhamento final aqui. O senhor que trabalha muito bem, deputado Alencar Santana, na rede social, já tem surtido alguma pressão e ela também pode ser distribuída para os outros 8 componentes da CPI, para que haja cobrança, efetivamente a CPI apure, investigue e chegue aos autores deste rombo aí, provável, né? A gente pode imaginar, nos cofres do Estado. Sim, a pessoa de fato a gente percebe o acompanhamento, né? Sim. Mas creio que pode mais. A rede social, as pessoas estão acompanhando, mas estou dizendo que a imprensa pode dar um impulso ainda maior. Maior. Né? Colaborando aí, não comigo, colaborando com a sociedade paulista no sentido de esclarecer esses fatos que as pessoas têm interesse e necessidade que venham a público. Grande cobrança dos estudantes foi para que houvesse uma melhora, um acompanhamento mais próximo dos mandatos parlamentares. E, aliás, a gente ouve isso nas audiências públicas, quando se pede a Bolsa Permanência, quando se pede a possibilidade do estudante se manter estudando. Porque muitos vão com fome, trabalham, não têm sequer alimentação na escola, e aí vem a evasão e um custo maior per capita para os estudantes. O que se espera dessa CPI? Qual é o grande clamor popular que faz o senhor trabalhar nessa CPI? Então, esse esclarecimento desses fatos. Sim. E também esse processo todo da merenda, né? A cadeia da merenda na rede estadual e o produto final que é oferecido ao estudante. As pessoas têm que entender que há dinheiro, há recursos para a merenda. Sim. E a obrigação do Estado fornecê-la. O Estado a fornece. A questão ela é de qualidade. Porque paga-se por isso. Ela cumpre o seu objetivo enquanto merenda, né? Para alimentar mesmo. Ou está gerando desperdícios. Para nutrir. Exatamente. Né? Então, tem dinheiro, o Estado é obrigado a fazer isso e faz. A questão é, tem qualidade? Tem sobrepreço? Qual o acompanhamento, a fiscalização, a gestão efetiva para que a gente tenha um produto bom, que cumpra o seu papel de alimentar o estudante? Muitos podem falar, mas o estudante tem um dinheirinho, às vezes ele... E o que não tem?
Pois é. E É o para não esse tem? que E chega o mesmo que tem, se ele tiver na rede pública, ele tem direito àquela merenda boa. Perfeitamente. Né? Se ele tiver aquela merenda, ele não vai gastar o outro recurso. Aliás, se ele compra a merenda dele, às vezes, numa lanchonete, significa que aquela não está cumprindo o papel. Perfeitamente. Então, isso aí já tem um erro que a gente precisa também aprofundar nessa questão. Voltaremos ao tema. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes à TV Assembleia SP. Eu que agradeço, prazer estar aqui com vocês novamente, contigo em especial. Eu conversei com o deputado Alencar Santana Braga, do PT. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.